Queridos ouvintes da infalível Palavra de Deus, primeiramente, meu profundo agradecimento a todos os likes e inscritos deste canal. Deixe o teu comentário e sugestões de temas para próximos vídeos. Deus, o Todo-Poderoso, abençoe a todos ricamente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 36, afirmou: "E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa", ou família, na Nova Versão Internacional. Mas o que realmente o Senhor Jesus nos quis dizer com isso? Vamos analisar esta questão anterior à vinda do Senhor aqui. Sempre houve inimigos entre familiares. Veja o que aconteceu a Davi quando seu filho, Absalão, o procurava matar e tomar o seu reino. Dentre todos os exemplos que temos no Velho Testamento. O que torna nos dias de hoje essa profecia tão real e verdadeira é o aumento assustador de crimes de toda sorte entre pessoas do mesmo sangue. É uma declaração feita pelo Senhor Jesus, constatando a situação das famílias nos últimos dias. Por isso é necessário refletirmos sobre o que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras, pensando que são inimigos, ao invés de se unirem. Mas a verdade é que o nosso verdadeiro inimigo é espiritual. E quando entendemos isso, paramos de lutar contra nossos familiares. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Após o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele se tornou um divisor de águas, pois ele veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Isso está registrado em 1 João, capítulo 3, versículo 8. E foi exatamente isso que aconteceu e tem acontecido todos os dias. Aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo e aqueles que ainda não estão salvos ou nunca serão. Vejamos os principais inimigos da família. Porém, antes, devemos meditar o que nos alertou as Sagradas Escrituras em Mateus, capítulo 24, dos versículos 12 ao 14. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amados, não se deixem contaminar. Guardem o coração de toda frieza fraternal. Lembre-se do que está escrito em Provérbios, capítulo 4, dos versículos 23 ao 27. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Bem, então vejamos agora os maiores inimigos da família. Vamos começar pelo materialismo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Meditemos profundamente sobre estas palavras. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família, então as pessoas se tornam inimigas uma das outras. Muitos irmãos se tornam inimigos por causa de uma divisão de herança ou sociedade. Jamais devemos permitir que tais sentimentos malignos, mesquinhos, contamine o nosso coração e mente. Nesta vida que não sabemos se viveremos ou morreremos amanhã, plantemos o bem e o amor fraternal, colocando os valores cristãos em primeiro lugar. Assim, alcançaremos a paz tão almejada e a certeza de obtermos o lugar prometido pelo Senhor Jesus no seu reino de luz, amor, justiça e paz. Portanto, não seja inimigo de sua família por causa de bens materiais. Vejamos outro terrível inimigo da família, principalmente nesses tempos modernos, e ele se chama ativismo. O Senhor Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 24, versículo 43. Mães, considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Afinal, a vida consiste de quê? Qual a finalidade da vida? Se nascemos em uma família, há um propósito de crescimento, união, entre outros propósitos que Deus nos deu como desafio, também para conseguirmos superar nossas próprias fraquezas e limitações. No entanto, o que vemos na maioria das famílias acontecer é a falta de tempo para conversar, pois o tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. Parece que ninguém tem tempo. A distância aumenta e a comunicação através de celulares e internet tem sido cada vez mais frequente, mas esta forma não supre a necessidade de contato com o outro e continuamos a viver nossa vida, deixando essas questões tão essenciais para depois. No entanto, cedo ou tarde, olharemos para trás e veremos as oportunidades perdidas. Queridos ouvintes, não deve ser assim. Precisamos de um posicionamento, de dar tempo para cada coisa e não nos deixar ser consumidos pelo tempo, que envelhece muitos relacionamentos. Devemos dar atenção a quem amamos. Às vezes, os membros da família se tornam inimigos porque não tiveram tempo de se tornarem amigos. Isso é muito triste. O ativismo faz com que gastemos o tempo fazendo coisas e não vivendo com pessoas que amamos. Não podemos deixar que nosso tempo seja roubado ou perdido para só depois tentar recuperar. Por isso, não deixe que o tempo te faça inimigo de sua família. Vejamos agora os estragos estrondosos que o egoísmo causa. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 25, está escrito: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Não há como negar que o ser humano é egoísta por natureza. Mas, no último século, o nível de competição que o capitalismo tem gerado tem se tornado um caos sem precedentes. E muitas vezes, nessa competição de quem é o melhor, invade nossa casa, trazendo separação, brigas e muito desconforto. Precisamos urgentemente cuidar para que isto não aconteça no convívio em família.
Quando vivemos em família, precisamos saber que não estamos sozinhos e tudo o que fazemos deve ser visando o bem de todos. Uma família unida consegue vencer qualquer dificuldade. O Senhor Jesus traz reconciliação à família. Chame-o para fazer parte de tua família, para fortalecer os laços entre todos, pois como está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Em Gálatas capítulo 5, 19 e 20, podemos aprender quais são os frutos do Espírito de Deus. Firmes com o Senhor Jesus, o fiel amigo, o nosso melhor amigo, toda inimizade, obra da carne, que é de procedência e influência maligna, sai de nossa casa, trazendo os frutos do Espírito Santo. Lembre-se, não podemos simplesmente cruzar os braços e aceitar a frieza espiritual em nosso lar. Sabemos que a falta de perdão é um pecado e que devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Pois, se assim não fizermos, também o nosso Pai que está no céu não nos perdoará. A família é o alvo principal do nosso inimigo maligno, invisível, mas real. O Senhor Jesus espera que nos posicionemos. Ele, o inimigo de nossa alma, rouba primeiro o amor, a comunicação, os sonhos, a paz, a alegria de viver, desestruturando a vida financeira da família, atacando os filhos, levando-os para longe, e em seguida, muitas vezes, a saúde dos familiares, a vida conjugal e, por fim, destrói os relacionamentos. Devemos orar e vigiar. Busque a Deus, invoque o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Reanime-se no Senhor. Ele é a rocha. O Senhor dos exércitos lhe concederá a vitória. Ele é fiel. Que Deus, na sua infinita misericórdia, fortaleça a tua fé nele. Que a luz brilhe na sua família, trazendo a paz, a união, o amor e a saúde. Que assim seja, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.